Vamos lá para a palavra de Deus. Nós paramos lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 26, na semana passada, para você não se perder, né? E hoje eu quero começar a falar com você de algo para poder dar mais uma guinada na sua vida. Hoje tem que dar um impulso, um upgrade tem que acontecer. Ó. Você passa lá que a irmã já está querendo vender carro para você. Ó. Já tem precisando de carro, o carro já compra lá, já pega lá na porta. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Não precisa você, porque você morrer, você não vai saber, né, irmão? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Uns vão dizer assim, graças a Deus, até que demorou bastante. Mas como você quer ser lembrado? Às vezes, por exemplo, você trabalhou num lugar, ou você foi chefe, líder de alguém. Como é que as pessoas se lembram de você quando você trabalhou naquele lugar? Como você morou numa cidade, as pessoas de lá que te conhecem, como é que elas se lembram de você? Como é que elas te veem? Será que elas sentem saudade? Será que elas assim, quando elas lembram com carinho, com amor, elas lembram assim de que você fez diferença, né? Como é que elas se lembram? Como é que elas lembram de você? Você era uma pessoa assim brava, mal educada, ranzinza, encrenqueira, cheia de... Como é que as pessoas se lembram? Você é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa assim complicada para conversar. Como é que as pessoas se lembram de você? As pessoas se lembram assim que tinha um camarada que eu estou rindo porque tinha um camarada que eu trabalhei numa fábrica de bateria lá em Minas Gerais. E o nome desse camarada, o nome dele era Carlos não sei o quê. Mas o apelido dele era Marcha Lenta. Você já sabe por quê, né? O Marcha Lenta. Acho que o chefe lá, o Aguinaldo, até hoje acho que o Aguinaldo lembra do Marcha Lenta, sabe? Porque às vezes quando eu volto lá na cidade, às vezes alguns dos colegas de trabalho com quem eu encontro, eles dizem assim, o Aguinaldo estava perguntando por você, cara, porque, olha, você sabe, né, ali só era eu, você, o fulano e o fulano, que o Aguinaldo podia ir embora, que era o gerente lá, ele podia ir embora, porque o que a gente chegava para poder fazer na empresa, não precisava o gerente dizer para a gente já chegava, trocava as vestes, ia lá, fazia o que era para ser feito e aprontava, deixava tudo ali. Como que as pessoas se lembram de você onde você passou? Bom, a gente lembra, por exemplo, né, de pessoas assim, talvez com quem você trabalhou, né, a espontaneidade, a capacidade, o profissionalismo, a disposição, a alegria. A gente se lembra assim, por exemplo, na igreja onde eu já tive, eu lembro de alguns irmãos que eles estavam sempre ali na luta, na chuva, no sol, no calor, na dificuldade, na poeira, como às vezes reforma de igreja, aquelas coisas, aqueles irmãos estão sempre ali, eles não largam, não saem, né? A gente se lembra deles. Daquelas pessoas assim que, como diz o ditado, é pau para toda obra. Aquela pessoa assim, sempre que ela está pronta para qualquer coisa, ou pronto para tudo, né? Enfim, não tem tempo ruim para ela. Então, as pessoas, por exemplo, a gente lembra os mais antigos. A gente lembra, por exemplo, de jogador de futebol, já que eu falei do irmão aqui, porque eles apresentam um programa de esporte aí. Você lembra de quem? Pelé. Até morreu Pelé, né?
Você lembra de Romário. Aí quando você vê hoje os caras jogando, você lembra assim, Senhor, já vi tantos atletas bons. Estou vendo esse perna de pau hoje. Ainda tem que elogiar os pernas de pau atuais, né, irmão? Alguns. Graças a Deus não são muitos, não. São só poucos. Vai que tem alguns aqui me ouvindo, né? Então, não é um jogador aqui, ó. Então, né? Então, você procura, você lembra, por causa de quê? Por causa do potencial que aquela pessoa possui. O melhor médico, o melhor advogado, o melhor jogador, o cara que se destaca, a pessoa que cresce, a pessoa que sobressai, geralmente são as pessoas que utilizam o potencial que elas possuem. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas serão lembradas pela capacidade delas. Elas serão lembradas pela disposição, pela alegria, né? Aquilo que a pessoa utilizava, o potencial dela. Você vê, por exemplo, que muitos na Bíblia são lembrados por causa do seu potencial. Abraão, Sara, Jacó, Isaac, né? Davi, Noé, o menino lá que morreu, né? O Abel, Elias, né? E ele lembra dos profetas, de tantos outros. Aquelas pessoas são lembradas por causa de quê? Por causa do potencial delas, da capacidade que aquelas pessoas desenvolveram. Elas são lembradas, e está lá em Hebreus 11, o que a gente chama de os heróis da fé, né? Eles são lembrados por causa disso, daquilo que eles fizeram. Você e eu seremos lembrados justamente por causa do seu potencial, por causa daquilo que você fez. Por isso, se você passar pela vida sem fazer nada, como é que você vai ser lembrado? Como uma pessoa acomodada, como tem uns cunhados que você tem. Graças a Deus eu não tenho. Você tem uns cunhados assim? Folgado. Não quer trabalhar, mas quer dinheiro. Quer fazer sociedade contigo para ganhar dinheiro no caso da irmã que te cedeu. É porque Labão fez isso com Jacó, né, irmão? Você vê, por exemplo, Labão não tinha nada a ver, que era só irmão da Rebeca, mas na hora que o cara chegou lá para dar o dote, o Labão está lá pegando presente também, irmão. E depois botou o Jacózinho para trabalhar para ele 21 anos, coitado. Olha o cunhadão. Cunhadão é gente boa, né? Então, você vê, por exemplo, que você será lembrado, como Judas é lembrado pelo quê? Pela traição. É o potencial dele. A mulher do Potifar, ela é lembrada pelo quê? Pela sem-vergonhice dela, né, filho? Aí você vê o José lembrado pelo quê? Por causa do potencial dele. O seu potencial vai fazer você ser lembrado. Agora, qual potencial você está utilizando? Pedro, por exemplo, pescou a noite toda, não apanhou nada. Depois ele joga a rede e volta com 2 barcos lotados, cheios. Então, a última mensagem, imagem que nós temos de Pedro é de um cara que era fracassado e se tornou um cara vencedor, né? Que sai ali com as redes cheias. Ele não vai embora para casa com a rede vazia, muito menos com o bolso vazio. Por isso, Salomão, que foi o cara mais próspero, o cara que mais entendeu de riqueza e de prosperidade, leia Provérbios e Eclesiastes até tu cansar, leia até se enjoar, procure entender, explicar, né, compreender o que Salomão entendeu, que você fica rico tanto quanto ele, né? Mas Eclesiastes 6, versículo 3 até o versículo 5, nós vamos ler aqui, que ele fala o seguinte, Eclesiastes 6, versículo 3 até o versículo de número 5. Podemos ler? Vocês estão esperando a Bíblia aí, né? Vocês ficam no visto de vocês, ó, traz a sua Bíblia.
Você não traz a Bíblia, você fica na dependência de quem põe Bíblia lá para você. Uma hora esse equipamento estraga aí, você vai ter que comprar outro para você poder estar vendo. Mas ele diz assim, ó: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, se a sua alma se não fartar do bem, além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Ó, pera lá, só para você poder entender que a Bíblia não é a favor de aborto, não, que não era Deus que estava falando, quem estava falando é Salomão, certo, gente? Salomão está dizendo, um aborto é melhor do que um cara que ele gerou 100 filhos, viveu muitos anos, né? Mas, e ele diz, se a sua alma não se fartar do bem. Sabe aquela coisa de você fazer tanta coisa, mas você não desfrutar daquilo? Você tem tanta coisa e quando você morre, o que você leva? Você não desfrutou de nada daquilo que Salomão está falando. Porque Deus não te dá as coisas só para te dar ocupação. Porque Ele não te dá só o trabalho, Ele dá o trabalho para que no trabalho você possa ter também o descanso, o repouso, o sossego. Porque se você pegar um pouquinho antes aqui, você vai ver o próprio Salomão dizendo, quanto ao homem, que está no capítulo 5, versículo 19, quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, que é bens, e poder, condições dela comer e tomar a sua porção e gozar, se alegrar com o seu trabalho. Isso é o que de Deus? Não é castigo, não. É um presente. Porque Deus quer que você trabalhe? Quer. Ele quer e Ele usa o trabalho para quê? Para te prosperar, para você ter o que comer, para você ter uma porção, para você poder se alegrar, divertir, fazer um passeio e trazer presente para o pastor. Isso é dom de Deus, gente. O presente do pastor você pode ficar tranquilo. Mas pode trazer presente para a família, para os amigos, né? Só se for para outro país, que aí você tem que ter cuidado com os impostos, senão o pessoal te pega. Até toma o seu presente. Mas é meio complicado. Mas, né, tem que ter cuidado disso aí. Mas você trazer, você lembrar lá da sua... Ou você levar a sua tia, levar a seu sobrinho... O passeio, você pagar, vai tudo 0,800, eu pago. Ela não tem condições. Levar a sogra, olha só que bênção, gente. Um passeio sensacional, né? Coisa legal assim. Então, isso é de Deus, isso é dom de Deus. Deus não tem só o trabalho, porque só o trabalho em si só é punição, se não houver proveito dele. Por isso que Salomão está dizendo, vamos voltar lá, porque nós não fomos tudo. Ele diz, ó, se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os seus dias forem muitos, e se sua alma não se fartar do bem, além disso, não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Então seria melhor essa pessoa ter sido um aborto do que viver dessa forma. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que o tal. Aleluia! Olha só, né? Onde é que Salomão foi entrar? Né? O que Salomão foi mostrar? Por isso que eu fiz para você a pergunta. Como é que você vai ser lembrado? Ou como você vai ser conhecido? Como é que vai ser contada a sua história? Que você é uma pessoa como essa, que você fez tanta coisa, mas depois você morreu sozinho. Depois você morreu aí à míngua. Depois, como ele está dizendo aqui, que até o sol descansou mais do que você.
Porque o sol, por exemplo, claro que ele não para de brilhar, mas durante a noite ele dá lugar para a noite, ele não brilha à noite. Ele só brilha durante o dia. Durante 12 horas do dia, ele está iluminando a terra. E nas outras 12 horas, ele se esconde. Ele para. Ele não fica ali com seu brilho aparecendo. Então, Salomão está dizendo, até o sol descansou mais do que esse sujeito. Por que Salomão está falando isso? Porque ele está dizendo, meu irmão, que na vida também, você não é um jumento para só trabalhar. Você não é um animal de carga só para carregar o peso, para poder fazer, porque ninguém aguenta isso não, meu filho. Você tem que ter o descanso, tem que ter o repouso, você tem que ter o proveito, você tem que ter o desfrute disso, até para que você possa ter até mais condições de fazer mais. Agora, para você poder fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar usar o potencial que eu tenho. Eu preciso utilizar o potencial que eu possuo para que eu possa desenvolver as áreas paradas da minha vida, atrasadas. Eu preciso utilizar o meu potencial. Você pode ver, por exemplo, o que os políticos eles fazem. Principalmente, vamos falar aqui da nossa nação, né? Você observa o nosso país, você vê, tem muito envolvimento na saúde, não é verdade? Assim, envolvimento não, é investimento. Tem hospitais de ponta, tem médico para toda hora, tem exames, né? Esses exames assim mais complexos. Está tudo aí à disposição da população. As pessoas morrem porque querem, elas ficam doentes porque elas não vão procurar, não é verdade? Hã? Gente, vocês estão de outro país, então, é? Vocês não estão morando onde eu estou morando, não, é? Tem educação, o cara não faz faculdade porque ele é preguiçoso, não é verdade? Não tem educação, infraestrutura, olha, tem tudo, esgoto, saneamento básico, luz, água, tudo ali. As pessoas que gostam de ficar ali na bagunça, que não quer água em casa, que não quer energia, né? Não é assim? Pois é. Se o pessoal utilizasse, se potencializasse isso, usasse, o Brasil é uma potência que nós temos tudo que um país precisa para ser de primeiro mundo. Primeiro que nós temos um povo que nunca desiste. Nós temos um povo esperançoso, nós temos um povo, né, no nosso próprio hino já diz isso. Nós temos um povo trabalhador, esforçado, um povo guerreiro, lutador. E quando fica crente, então, aí que fica melhor ainda. Porque quando fica crente e conhece a Deus, irmão, aí não espera do Estado, não espera de político, não espera de ninguém e faz a coisa acontecer. Agora, você já pensou se o Estado ajudasse um pouquinho? Você vê, por exemplo, o que o Estado ajudou Davi? Ajudou Davi a levantar e enfrentar Golias. Para quê? Só tirou o imposto. Tirou o imposto, prometeu uma mulher para o cara, né? Ainda disse assim, vai ganhar muito dinheiro. Engraçado que o cara que falou isso não deu a mulher, não isentou de imposto e muito menos deu dinheiro. Mas Davi tinha um potencial. Quando você tem um potencial, só tem uma pessoa que pode fazer esse potencial ficar retido. Você sabe quem é? Você. Sabe por quê? Porque você já veio de fábrica com esse potencial. Você já veio de fábrica para ser um cara assim, de crescer, como Salomão falou, gerar, construir, né, produzir. Você pode,
expandir, crescer na sua vida e fazer a sua vida ser uma história que vale a pena ser lembrada e ser vivida a cada etapa, a cada momento. Não precisa você morrer para as pessoas lembrarem do que você construiu, do que você fez. Eu tinha um irmão meu, por exemplo, que ele era um exemplo lá em casa para a gente, porque ele saiu de casa numa época difícil, que meu pai faliu, meu pai perdeu tudo. Ele saiu, ele só pediu ao meu pai a passagem de ida para a capital. E ele falou: pai, eu só volto aqui quando eu me formar em direito. Aí as pessoas diziam assim: ele vai voltar, ele não vai aguentar, o filho de fulano é fazendeiro, o filho dele voltou semana passada. Meu irmão foi para lá, enfrentou todas as dificuldades, e o dia que ele formou em direito, ele voltou para visitar meu pai. Por que ele venceu? Ele tinha um potencial, mas lá na fazenda e com meu pai falido, qual o potencial que ele iria exercer? Só se fosse na foice, no machado. No trator, no lombo do cavalo, correndo atrás de animal, aquele era o potencial. Mas ele tinha um potencial para virar algo na vida, que foi o que ele virou, que foi o que ele fez. Ele, por exemplo, já até partiu, né? Mas antes dele morrer, ele falou assim: Carlos, eu consegui tudo que eu queria. Eu tive tudo. Eu tive o emprego que eu queria, eu tive o salário que eu queria ganhar, eu tive a família que eu formei, filho, ele tem 2 filhos, deixou 2 filhos aí, a casa que ele queria construir, ele construiu. Ele falou assim: a vida que eu queria viver, eu vivi. Aí você olha e diz assim: foi fácil? E deixa eu falar o pior com vocês, tá? O pior é que meu irmão não leu Bíblia, não fez oração, não participou de reunião de prosperidade. O que ele fez? Ele só ativou o que já estava nele. Você veio de fábrica já pronto para tal. Não importa se você é ou se você não é. Deus te fez para ser assim. Deus te fez para você poder crescer, para você se realizar, para você ser feliz, para você ser grande, para você ser alguém na vida. Ele não parou para fazer qualquer coisa. Você é um projeto. Diga assim: eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Você foi feito para poder funcionar. Então, o que você precisa fazer? Pedro tinha um potencial dentro dele. Qual era o potencial de Pedro? Pescar. O que Jesus usou? O potencial que ele tinha. Ele não só sabia pescar, mas ele queria pescar porque ele vivia daquilo. Você vive do quê, irmão? Falar mal dos outros? Esse é o seu potencial? Trabalhe o potencial que você tem. Ele está aí parado, esperando você. Por que Paulo fala com Timóteo? Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado. Estava lá com Timóteo a solução. Deus colocou em você a solução para o problema que você está vivendo hoje. Já está aí. Por que nós estamos pedindo para Deus? Nós estamos pedindo porque nós somos iguais a esse homem aqui, ó, que cresce e não vira nada. Cresce, consegue, mas acaba tudo. Quer dizer, nem um enterro tem. E se tem um enterro, ninguém vai. Nem a sogra. Vai nem comemorar, graças a Deus, que é livre dessa praga. Não tem. Então, por que Salomão está mostrando para mim, mostrando para você e mostrando para nós que a maior tragédia na minha vida e na sua, meu irmão, qual é? A maior tragédia não é as perdas que você teve, é não usar o poder que foi te dado. Os crentes, principalmente os crentes, diz assim: os crentes são difíceis. Fala comigo, fala. Os crentes são difíceis. Por quê? Porque os crentes, tudo que der errado é o diabo, não é? Não é o diabo? Até o pecado eles dizem que foi o diabo.
Foi o diabo que fez eu prostituir, eu mentir, eu matar, foi o diabo, né? O crente usa esse argumento. Agora, o problema das perdas, danos e destruição não é o demônio. É a falta de nós utilizarmos o que nos foi dado. Jesus nos deu, Deus fez a gente para poder funcionar, para poder dar certo. Quer ver só? Abra a sua Bíblia no capítulo de número 1 de Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis. Nós terminamos lá em Gênesis 1, vamos terminar lá de novo hoje. Gênesis capítulo de número 1, versículo 11. 11 e 12. Quem é que está na Bíblia? O pastor Tony está lá? Isso. Agora vai funcionar essa Bíblia. Podemos ler? Deixa eu ver se eu... Oh, caramba, eu acho que eu deletei aqui. Poxa, eu fechei o negócio aqui, não era para eu ter fechado. Eu vou ter que abrir aqui. Está até no inglês agora lascou. Gênesis 1, versículo 11, diz assim, ó. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha para cá. Deixa eu mudar minha Bíblia aqui, peraí. Olha para cá. Acho que eu já peguei na linguagem certa aqui. Olha para cá. Será que é isso aqui mesmo, meu Deus? Você lembra de uma passagem que Jesus orou num cego e perguntou ao cego, o que vês? O que o cego disse que ele estava vendo? Eu vejo os homens como o quê? Como árvores. Interessante. Depois Jesus orou nele de novo e ele passou a enxergar os homens normais, mas ele viu como árvores. Agora, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse texto aqui para você poder entender. Por que a Bíblia está nos mostrando que Deus, Ele não fez a árvore? Ele fez a semente. E a semente, o que ela fez? Ela se tornou a árvore. De acordo com a sua espécie. Agora, interessante, por exemplo, eu acho que é nessa linguagem aqui que eu vou ler para você, porque ele diz assim, quer ver, olha, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, se não for essa, não é essa aqui não. Jesus, qual foi a linguagem que eu vi, meu Deus? Não, foi essa, será que foi? Deixa eu ver aqui, peraí. Ele diz assim, quer ver, olha, eu tinha separado, eu fechei a página aqui. Então ele disse que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem semente. Então a planta deu a semente, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes de acordo com sua espécie, ou de acordo com aquilo. Tem uma tradução, por exemplo, eu não estou achando aqui, mas ele diz assim, de acordo com de acordo com aquilo que está nela. Ou seja, qual é a semente que está ali? Aquela árvore vai produzir de acordo exatamente a semente que está lá. Não vai ser diferente. Qual é a semente que está naquela árvore? É o que ela vai produzir. Se nós, por exemplo,
oramos para Deus nos dar casa, para Deus dar carro, para Deus dar para a gente dinheiro. Nós oramos para isso, pedimos para Deus para pagar prestação, para viajar, aquelas coisas todas. O que Deus, para poder fazer a árvore produzir o fruto, Ele colocou a semente dentro. E a semente é que faz o fruto, que faz a árvore produzir. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10, ele vai dizer para mim, para você, exatamente o que está aí, ó. Aquele que supre a semente. Muda para mim, por favor, bota na corrigida. Bota na corrigida, obrigado. Aquele que dá o quê? O que Deus dá? A semente. Ele não dá o dinheiro, ele dá a semente. Por quê? Porque a semente dentro da árvore vai fazer a árvore produzir de acordo com a semente. Qual é a semente que está dentro de você? Ele não dá o fruto, ele dá a semente. Então, se ele dá a semente, como aqui, por exemplo, em Gênesis está dizendo que a semente produz de acordo com o que está dentro da árvore, né, aquilo que está nela, de acordo com a semente, da espécie da semente, quer dizer, o mamão vai dar o mamão, a laranja vai dar laranja, não vai ser outra coisa, é de acordo com a espécie da semente. Aí eu faço a você uma pergunta: qual é a semente que está dentro de você? É a semente do eu não posso? É a semente do eu de que está difícil? Que a coisa está feia? Que eu não consigo? Que os tempos são difíceis? Que a coisa está preta? Que está complicado para o meu lado? Qual é a semente que está aí? Acho que esse tipo de semente Deus não dá para mim e muito menos para você. Se essa semente está dentro de nós, não foi Deus que colocou. Você vê que ele não dá o fruto, ele dá a semente, porque a semente vai fazer se tornar fruto. Você vê que aqui, ó, o pão, a semente vai fazer virar ali o que comer. Ele não dá o pão, ele dá a semente que vira o pão. O trigo vai virar o pão. E outras coisas que se usa aí para pão. É uma semente. Jesus falou, por exemplo, se a semente não cair e ela não morrer, ela não dá fruto. Se ela cair no solo e ela não morrer, ela não dá fruto. Então, desde o começo, quando Deus criou o mundo, Ele criou com esse princípio. Ele não deu o fruto em si, ele deu a semente. Criou a árvore, que a árvore deu a semente que faz a coisa se tornar produtiva, que faz a coisa de acordo com a sua espécie. A manga vai ser a manga, ela não vai ser a melancia, não vai ser o mamão, né? De acordo com ela. Então, o que é que está dentro de nós? Na concepção de Deus, o que Ele colocou dentro do ser humano, Ele colocou uma semente em potencial para alavancar a gente, para fazer a gente crescer, para fazer a gente superar dificuldades, para fazer a gente, você vê, por exemplo, tem até umas árvores que a semente cai no meio de pedra e ela cresce, sai por dentro da pedra, sai para o outro lado, mas ela cresce e ali dentro ela produz. Ela supera as dificuldades do terreno e ela produz. O terreno não é um empecilho. Porque aquela semente tem potencial, ela se recusa a deixar de produzir, ela se recusa a deixar de cumprir o seu papel. Mas o que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus transfere a responsabilidade para Deus. Ao invés de assumir o potencial que Deus deu,
Não, pastor, porque se eu não tenho é porque Deus não deu. Meu irmão, como é que ele não deu se ele está falando aqui, ó? Como é que ele não deu se a Bíblia está dizendo que ele ordenou que a terra produzisse toda espécie de vegetação? Ele deu ordem que a terra produzisse plantas que dessem sementes, e essas sementes, por sua vez, produzissem de acordo com as suas espécies. Então, quando Deus nos fez, Ele fez a gente, não é para ficar, por exemplo, sendo escravizado por Satanás e ficar debaixo do chicote do capeta e ficar com a vida amarrada. Ele fez a gente para a gente controlar o que Ele tinha criado e não ser controlado pelo que Ele criou. Só que nós não controlamos. Por quê? Eu não posso, eu sou fraco, eu sou pequeno. O que o profeta Joel diz em Joel 3,10? Diga ao fraco. Ele não está falando eu, ele está dizendo, diga ao fraco. Eu sou, quem é que é forte? Eu ou Deus? Só que o que nós falamos? Eu sou pobre. Eu sou azarado, pastor. Eu não tenho sorte. Irmão, não é sorte. Aqui não está falando de sorte. Aqui está falando de fé. Pela fé, Deus criou o mundo e as coisas que nela há. Paulo está dizendo, olha, Deus dá a semente. Se você quer prosperar e crescer, pega as sementes que Deus colocou dentro de você. Pega as sementes que já está aí. E comece a trabalhar essas sementes, comece a semear essas sementes para elas produzirem, porque a semente vai produzir de acordo com a sua espécie. Se a semente que você semeia, a semente do desânimo, da tristeza, da fraqueza, da decepção, do fracasso, da revolta, da destruição, da dor, do sofrimento, o que é que vai produzir? Sofrimento, dor, angústia, tristeza, igualzinho o que você está fazendo, o que você está falando, porque é o que está dentro de você. Ah, então o senhor é adepto de falar positivo. Nós estamos falando de falar positivo aqui? Nós estamos falando de Bíblia. Até porque Deus não fala de fracasso, né? Ainda bem que Deus fala positivo. Que essa é a linguagem da fé. Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Você crê, então começa a falar. O que Paulo dizia? Eu posso. O que ele disse que ele podia? Ele está falando que era Deus? Não, que Deus pode todas as coisas. Todos nós estamos careca de saber que Deus pode. Agora, e nós? Deus, por exemplo, sabia que aqueles ossos secos poderiam viver. Agora ele pergunta para o profeta Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele diz, Senhor, tu sabe. Ô Ezequiel, eu sei que pode. Agora, quero saber tu. Pode ou não pode? Pode. Então profetiza sobre eles e diz para eles, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, escuta. Manda vir, Ezequiel, osso, ajunta no osso. Imagina Ezequiel falando, né, irmão? Chamando os crentes, nós precisamos juntar, Deus vai tirar a gente daqui. Os crentes olhando para ele assim, igual você está olhando para mim. Será? Fica só. Um dia eu ri, uma irmã falou assim, o senhor só fica motivando a gente. Eu falei, eu não sou motivador profissional, eu prego a palavra de Deus, irmão, eu prego fé. Eu não estou motivando você. Motivação, tem gente que sabe fazer muito melhor do que eu. Ixi, não chego nem no pé deles. Eles ganham até dinheiro motivando os outros aí, ó. Eu só peço oferta. Eles cobram pelo congresso para ensinar você, para te motivar. Eu não cobro, você entra aqui, se você quiser dar, você dá. Se você não quiser, você vai embora. Lá no coisa dele, não, você tem que pagar para você poder entrar. E é tudo assim, ó, prata, ouro, diamante, e tem uns outros agora que é black, um negocinho também, né? Aí aumenta os preços. Para você conversar com o cara, ficar perto dele, tomar um café com ele, o preço é mais alto. Eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui também, nesse culto de prosperidade. Você sentar.
Então veja, o que vai fazer a árvore? O que vai fazer a produção? A semente. Porque se não existir a semente, não vai haver a produção. Agora, se você pega, por exemplo, a semente e você não usa ela, o que acontece com a semente? Não há produção. Por que o meu trabalho não tem resultado? Porque eu não me concentro nele. Eu não uso o potencial que eu tenho. Você pode ver, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu acho engraçado isso. As pessoas vão para a faculdade, estudam anos e anos, e os pais pagam caro por aquele negócio, irmão. E eles pegam os quadros, penduram tudo na parede, pegam os diplomas, põem tudo dentro das caixas, e o conhecimento fica tudo dentro da alma deles, eles não fazem nada com aquilo. Aí eu fico assim, para que tanto tempo, né, irmão? Para nada. Por que vocês estão em silêncio? Eu não estou falando nada de vocês. Aí a pessoa vem para a igreja, participa do congresso da grandeza, escuta a pregação, perde o tempo de vir aqui, fica aqui me ouvindo, depois vai para casa e não faz nada do que ouviu. Aí você ora assim e diz assim, como Jesus falou com os discípulos, né? Dentro do barco, Jesus está lá dormindo, falou assim, nem é possível, agora eles conseguem. Tenho certeza que eles vão conseguir, eu vou dormir, cara, desligou. Aí os caras chegam lá, Senhor, o senhor não está vendo que até o senhor vai morrer também? Nós estamos tudo lascados, olha a tempestade que está aí. O negócio está pegando do nosso lado, o senhor está aí dormindo. Ele levantou, repreendeu o vento, calmou tudo, virou para eles e falou assim, onde está a vossa fé? Fé vem pelo quê? O semeador saiu o quê? O que eu estou fazendo com você desde que começou aqui? Semeando no teu coração. E o que você está fazendo com o que está sendo semeado? Às vezes você diz assim, vou orar a Deus, pastor, se for de Deus vai dar certo. Não, irmão, pega a semente está aí, a semente da grandeza, a semente da vitória, a semente da mudança, a semente do crescimento está aí, você nasceu para crescer, você foi o projeto que veio para dar certo, a coisa para a solução é tu, o problema está lá, mas você é a solução, porque o seu futuro, sabe onde é que ele está? Sabe onde é que o seu futuro está? Ele não está no amanhã, ele está dentro de você. Você vai tirar ele para fora ou você vai deixar para amanhã? Faraó, por exemplo, Moisés chegava lá, ele pedia a Moisés ia lá, aí quando Moisés dizia, quando você quer que eu ore? Ele diz, amanhã. Poxa, Moisés já estava pronto, Deus estava pronto para tirar o mal da vida de Faraó, mas Faraó deixava sempre para amanhã. Você vai deixar para amanhã? Deus já estava pronto para fazer hoje. Quando Deus te dá a semente, Ele já colocou o futuro dentro de você, já está aí contigo. É a casa? É um milagre, pastor. Pois é, mas se Deus, você viu o irmão falando ali, ó, nós começamos até o testemunho, você vê como é que Deus trabalha, né? Porque ele disse que foi Deus que falou com ele, que ele ia trabalhar naquela empresa. Então, se Deus não tivesse falado, nem ele iria acreditar. E quando Deus falou e não deu certo, ele falou assim, eu devia estar doido, não foi Deus não, o demônio me enganou. Porque não deu certo. Aí, quando ele veio aí, ao invés de ir para a faculdade, veio para o culto, e o que Deus fez? Fez voltar atrás. E devolver a ele o que Deus tinha falado que ia dar. Se Deus não tivesse falado, tu ia procurar lugar naquela empresa, irmão? Acho que não ia não, né? Ia falar assim, é muita areia para o meu caminhão, não vou ter condição. Deus estava dando, porque está lá dentro. Quer ver? Olha para cá. A primeira vez que o meu pastor falou assim, Carlos, eu quero que você vá para tal cidade. Você vai ficar lá na igreja até o dia da gente fazer o distrato com o proprietário.
Enquanto o distrato não é feito, tu vai fazendo os cultos lá, tá bom? Aí tá bom. Eu cheguei lá, olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Tinha cadeira, tinha um salão, mas não tinha povo. Mas tinha gente lá fora. Eu falei, Deus, isso aqui pode crescer. Não, não vai fechar isso aqui não. O Senhor não me mandou para cá para fazer distrato. O Senhor me mandou para cá para levantar esse negócio aqui. Essa coisa vai crescer. Esse negócio aqui vai desenvolver. E comecei a trabalhar no negócio, irmão. E fui. A igreja está lá aberta até hoje. É uma das maiores igrejas de Minas Gerais até hoje. A semente estava lá. Deus não colocou semente de fracasso dentro de você. Deus não colocou semente de derrota, do vamos ver. Não, Ele colocou semente de vitórias dentro da tua vida. Por que Paulo diz? Em todas estas... Será que era o que Jesus queria, que Pedro lavasse as redes e fosse embora para casa com as redes vazias, o barco vazio e a barriga, o bucho vazio também? Não, Deus quer encher seu bucho. Só não come demais para não ficar grande. Mas se tiver grande, ele enche também. Porque para ele tanto faz te dar uma semente ou te dar centenas, dezenas, trilhões de semente, para ele tanto faz dar uma ou dar trilhões de semente, é o mesmo tamanho. Porque é o mesmo milagre, dá uma ou dá 1000. Por isso, quando Deus criou a erva, quando Deus fez a terra produzir, Ele manda a terra produzir, a erva produzir semente. E a semente é que trouxe a produção de acordo com a sua espécie. Então, de acordo com o que Deus quer fazer na tua vida, Ele põe a semente dentro de você. Quer ver? Eu tinha 2 rapazes que chegou na igreja, era bonitinho, sabe? Você vê assim, jovens. Eram 2 meninos jovens que eles tinham na época 17, 18 anos, uma coisa assim. Eles chegaram comigo lá, nem eles sabem disso, mas eu vou contar. Hoje eu vou falar sobre isso. Eles chegaram lá na igreja, né, os 2. Pastor, nós queremos... E os 2 andavam juntos, conversavam, brigavam também, discutia. Né, a gente ia jogar bola, eu colocava ele de castigo, porque brigava, um entrava forte no outro. Senta lá, irmão, 10 minutos. Aí se eles voltassem a brigar, 15 minutos, irmão. Depois voltava, senta lá, irmão, você só vai assistir. Até eles parar e entender que a brincadeira de futebol de crente é diversão, não é acertar o irmão e quebrar a perna do outro, ou entrar para ganhar o jogo do outro. Aí, né, eles pararam de brigar. Mas agora eu estou falando, tem gente que até falando assim, mas pastor joga bola? Não, irmão. Na sua frente nós não jogamos. Ele estava jogando no arena lá, o irmão chegou, pastor, o senhor jogando bola? Falei, irmão, hoje foi a última vez. Aqui nós nunca mais vamos jogar bola. Paramos. É, pastor, porque o senhor é de Deus, o senhor não pode ficar jogando bola. Falei para meu filho, marca em outra arena, não vou jogar aqui mais não, que esse crente vai vir para cá para ficar olhando. Vamos jogar em outro lugar. Aí aqueles irmãozinhos, eles chegaram na igreja, pastor, nós queremos ser obreiro. Era bonitinho, chegou 2 jovens ali. Aí um dia eu cheguei para eles e falei assim, olha, vocês precisam entender o que é que vocês querem na vida. Porque se vocês quiserem ministério, vocês têm que desenvolver o chamado que Deus pôs dentro de você. E se você quiser outra coisa, está na hora de você decidir isso e fazer isso aqui agora e buscar isso. Um deles virou para mim e falou assim, pastor, meu sonho é estudar e fazer direito, eu quero ser advogado. Eu falei, então vai fazer isso, cara. O outro falou, pastor, eu não, eu quero o ministério. Um ficou no ministério e o outro foi estudar. O outro que foi estudar se formou em direito, é um bom advogado, trabalhou num dos melhores escritórios de advocacia de Belém, e hoje não, já há alguns anos atrás, ele tem um escritório próprio dele com alguns amigos, que ele saiu de lá e abriu e vive por conta dele mesmo. Progrediu, cresceu, prosperou, desenvolveu o potencial dele.
O outro rapaz que ficou no ministério, está lá até hoje, tem uma igreja, está construindo uma igreja grande. Ele até saiu depois do ministério, do nosso ministério, mas não largou o que queria fazer. Está lá fazendo um trabalho bonito, tem lá umas 300 pessoas na igreja dele, e está lá construindo uma igreja hoje, para acho que é 500 pessoas, mais ou menos, lá no bairro onde ele está trabalhando lá. Ele não morreu a semente, desenvolveu, trabalha. O que Deus colocou em você é para dar certo. O que Deus colocou em Pedro era para dar certo. Tanto que o que Jesus falou para ele, eu quero, agora você vai trabalhar para pescar homem. Pedro não foi pescar homem? Num culto dele só, 3.000 pessoas foram alcançadas. Porque aquele potencial estava nele. Deus já tinha dado, Deus não deu para ele ali quando Deus falou. De repente você tem um chamado ministerial, você tem um potencial aí de ministério, você tem um chamado de Deus no trabalho, no direito, sei lá onde, eu não sei, irmão. Você é que sabe o que Deus tem posto no teu coração, eu sei do meu. E eu só estou aqui para dizer com você uma coisa: a semente, ela produz de acordo com a sua espécie. Então pega essa semente e semeia ela, trabalhe nela. Isaac, por que tem uma diferença de Isaac para os filisteus? Porque Isaac pegou a semente e semeou. Os filisteus, não, se tinha semente, não quis trabalhar. Por que só Isaac colheu 100 vezes mais? Ele trabalhou a semente que ele tinha. Você está trabalhando a semente que Deus pôs em você? A semente que Deus pôs em você é suficiente para mudar a tua vida, tua família, tua igreja, tua cidade, teu país, tua nação e o mundo. Porque sai para poder fazer mudança em tudo. Muda, trabalha essa semente, irmão. Bota essa semente para fora. Trabalha essa semente para você poder crescer, expandir tua vida, desfrutar, vencer, crescer e fazer a sua história, mostrar o potencial que Deus lhe deu, que Deus colocou dentro de você, para poder fazer história, para depois você não ficar igual ao sol. Porque até o sol tem descanso, tu nem descanso tem que ficar trabalhando o resto da vida até morrer, filho. Não, você tem que chegar no teu tempo e falar assim, chega, agora eu vou só desfrutar do que um dia eu corri atrás. Eu trabalhei, estou de boa. Vou visitar o pastor Carlos. Vou lá onde ele está. Eu vou estar lá no sítio, no meio do mato, com a água cristalina, correndo, dormindo na rede. Bosco, vai estar lá trabalhando, rapaz, construindo a igreja, levantando parede. O Bosco falou assim, eu também vou. Tá querendo arrancar a semente aí, rapaz? Não arranca a semente não, a semente que Deus pôs. Amém, gente? Mas pensa nisso aí, olha. Não esquece disso não. Volta o versículo 11 aí, por favor. Não esquece não. E Deus diz, produz a terra erva verde. A erva que dê semente, tinha que dar, a erva tinha que dar o semente. O que Deus fez para funcionar, tem que funcionar. A árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Cuja semente esteja nela. No hebraico isso aqui vai dizer, a semente que está dentro dela. A semente que está dentro dela. A semente que está dentro de você é para ela dar fruto. De acordo com o que ela está. Por que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versículo 11, que a palavra não voltará para ele vazia, mas prosperará naquilo para qual ele enviou? Porque a semente tem que produzir. A palavra que Deus pôs em você tem que ser produtiva, não é só informação. Não é só direcionamento, é milagre. A palavra sara, a palavra liberta, a palavra cura. Enviou sua palavra, livrou. Enviou sua palavra, sarou. Achou a palavra, achou saúde para o seu corpo. Achou a palavra, achou prosperidade para os seus negócios. Achou direção para os seus lucros, para as suas rendas.